Então, boa noite, sejam bem-vindas ao Papo Sistêmico. Boa noite. Boa noite. E hoje a gente vai falar um pouquinho da lei do equilíbrio. O que acontece nas relações quando a gente não segue a lei do equilíbrio das constelações familiares, né? A gente combinou de fazer 3 encontros, né, falando das 3 leis sistêmicas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E hoje a gente fecha essa trilogia com esse tema. Bert percebeu que todas as relações, elas são permeadas por essas 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E, muito provavelmente, ele entrou em contato com esse saber lá na Grécia Antiga, porque ele também era filósofo, ele tinha uma formação em filosofia. E os gregos já falavam, né, de leis da vida. Então, são leis que vão permear todas as relações. É importante a gente falar que o ser humano, né, é um mamífero que ele precisa interagir. Existem várias pesquisas, vários estudos científicos que apontam que as pessoas morrem por falta de interação, deprimem, se matam, definham, criam doenças por falta da troca, por falta do afeto. Tem relatos de pessoas com depressão, né, que sofrem de solidão, que elas dizem que chega a um ponto essa falta da troca, essa falta do toque, do abraço, do olhar, começa a doer. Elas começam a sentir dores físicas mesmo. Então, assim, o homem, ele é um mamífero mais dependente, ele que fica mais tempo, né, ali sob os cuidados da mãe. E a Rosane pode confirmar essa informação, né, Rosane, porque ela é veterinária. Tem algum outro mamífero que fica tanto tempo dependendo da mãe? Não, é bem rápido, né? Para o cão, para o gato. A minha gatinha mesmo, ela teve 3 filhotes, né? Eu abriguei ela aqui em casa, ela com 3 filhotes. Depois que eu doei os filhotes, no dia seguinte, ela já entrou no cio. Eu botava até os vídeos dos filhotes assim, para ver a reação dela. Se eu tive filho, não lembro. Se isso aconteceu comigo, não há provas, não fui eu. Mas, assim, a dependência, assim, eu digo dos filhotes mesmo, né? Assim, o bebê, ele não sobrevive sozinho. Não sobrevive. Se ele não tiver um outro humano cuidando. Já os outros mamíferos, depois de um curto espaço de tempo, eles sobrevivem, né? Sim. Eles se viram. Se viram. Né? E essa terceira lei das constelações familiares, do equilíbrio, ela é uma lei muito importante. Eu acho que o termo, a gente podia ter um outro nome, né? A gente fala de lei, a gente parece uma coisa meio de exército, né? Mas, enfim, foi traduzido assim, né? Esse equilíbrio que permeia as relações, ele é fundamental. E ele está realmente em todas as relações. A gente fala muito da relação de casal, mas ela está presente em todas. No seu relacionamento com a sua amiga, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, no seu relacionamento com o seu chefe, com seus pais, com seus irmãos, né? Num grupo social e no relacionamento de casal. Né? Cada tipo de relacionamento vai pedir um comportamento esperado de acordo com a cultura, não é? Aqui a gente abraça, pega na mão, abraça, beija. Em alguns lugares da Europa, isso é invasivo demais, né? Eles podem entender até como uma ofensa. É lógico que não é em toda a Europa, né? Mas esse final de semana mesmo eu tive no casamento da minha filha e tinham pessoas de várias nacionalidades, e aí eles estavam comentando de uma francesa que ela
é a cultura dela, né, e do jeitinho dela, manter essa distância. E as pessoas estavam comentando como o fato de você tocar, oi, tudo bem? Botar a mão no braço, ela já dava um salto, arregalava o olho assim, né? Porque na cultura dela não se toca. Uhum. A gente aqui tem esse calor humano e tal. Então, assim, a interação social, ela vai requerer um equilíbrio, né? Eu preciso saber até onde eu posso ir na relação com o outro. Se o outro permite, né, ser tocado, se permite que eu pegue o telefone, ligue sem avisar, sem perguntar, porque hoje em dia, com o WhatsApp, virou uma etiqueta a gente perguntar, posso te ligar? Ninguém pega mais o telefone e liga como era antigamente. A gente fica até incomodado, né? Nossa, ligando, ainda mais que trabalha dando aula, fazendo live, atendendo, né? Quando liga, normalmente é cobrança para vender um plano de alguma coisa, né? Então, as relações, elas precisam desse equilíbrio, né? Para não invadir o espaço do outro, para eu não tomar demais do outro, para eu não receber demais. Nessa demanda, tem que me dar atenção, tem que me ligar, tem que responder meu WhatsApp em 3 segundos, senão o que está acontecendo? Sabe? Isso vai desgastando as relações. É uma troca que o Bert fala que ela se dá de forma natural, né? Assim, na família ou no casal é de forma natural, né? No trabalho a gente já fica mais preocupado com a etiqueta, né? O que eu posso falar, o que eu não posso, qual é a hierarquia daquela empresa. A gente não fica tão relaxado assim, né? Mas é importante, por exemplo, no trabalho, é uma linha tênue, né? O que é um trabalho em equipe, o que é vestir a camisa da equipe e o que é não saber dizer não. Sabe, aquele colega que sempre chega atrasado, que nunca termina nada, e você, por chegar na hora ou até antes e dar conta do recado, poxa, me ajuda aqui, termina esse relatório aqui, responde esse e-mail aqui, e vai te empurrando as coisas, vai dar um desequilíbrio, não vai? Daqui a pouco você vai estar sobrecarregada, tirando o tempo do seu horário de almoço, ou ficando até mais tarde para fazer um trabalho que não era seu, era do seu colega, só porque você não soube dizer não. E aí você começa, nessa relação, a ter um desequilíbrio dessa lei, tá? Além de todas essas consequências, você ainda vai começar a ficar com raiva do seu colega de trabalho, né? Porque quem dá demais e recebe pouco ou nada, tende a ficar irritado, tende a ficar com raiva, tende a se sentir usado, sabe? E aí é um passo para acabar qualquer possibilidade de amizade, né? Porque às vezes uma relação de trabalho caminha para uma amizade. Mas se você tem até um termo, né, que a gente fala que a pessoa é moaba, é aquela que não dá nada, não oferece nada, mas está sempre na aba querendo se aproveitar de alguma forma, né? Alguém aí conhece, tem um amigo aba, um colega de trabalho aba? Então, o Bert fala que as relações, essa troca ela deve ser natural, né? Você faz um pouquinho pelo outro, o outro recebe, ou toma, né? Que é um termo que a gente usa muito, e naturalmente ele oferece um pouquinho a mais para você. Você recebe, e aí você oferece. E a gente vai assim, aquela coisa de uma mão lava a outra, né? Só que, por conta do nosso inconsciente, por conta da nossa criança ferida, por conta dos nossos traumas, né? A gente pode desequilibrar essa balança aí dessa lei. Por exemplo, se eu tive fluxo de amor interrompido lá com o pai ou com a mãe, ou com ambos. Então, na minha infância, eu não recebi atenção suficiente, carinho, presença,
né? Fica um registro traumático ali no meu inconsciente. E se eu não sou uma pessoa que faço terapia, que faço constelação, que invisto em autoconhecimento, que eu não tenho essa consciência, o que eu vou fazer de forma robotizada e automática? Eu vou projetar essa minha sombra no outro, nas minhas relações. Então, eu pego aquela falta, buraco que eu tenho, né, que vem da relação com meu pai e com a minha mãe, e projeto na minha relação de casal, por exemplo, ou na minha amizade, com a minha melhor amiga, meu melhor amigo, sabe? Então, é aquela pessoa que nunca está satisfeita, que normalmente a gente diz que ela é carente, e ela fica demandando atenção, demandando amor, demandando, às vezes, até que o outro pague, que o outro empreste e não cobre, sabe? Porque essa demanda, ela, na verdade, ela é direcionada aos pais, e não à melhor amiga, ou a companheira ou companheiro. Tá dando para entender? Isso é que a gente chama de projeção. Se eu não tenho consciência, eu saio por aí projetando um monte de coisa nas pessoas. Né? Simpatia, antipatia, cobranças, brigas, reatividade, né? A pessoa faz um comentário aleatório, o outro pega aquilo ali, já embola com a sua projeção, com a sua sombra e acha que é para ele. E aí reage de forma agressiva, acusa, bota o dedo, né, no nariz, tudo porque ela desconhece essa parte muito grande e profunda que é o inconsciente, né? Então, a saída seria a gente se conhecer, conhecer as nossas fragilidades, conhecer o seu ponto fraco, né? Cabe aqui eu cobrar isso da minha melhor amiga? É necessário mesmo, né? Ou cobrar isso da minha companheira, do meu companheiro? Ele realmente é obrigado a pagar alguma coisa para mim? Pagar todas as contas, pagar a faculdade? Ou quem fazia isso, teoricamente, seria o pai ou a mãe, quando você era criança? E percebe que essa postura de demanda é uma postura infantil. Então, muito provavelmente, essa pessoa, ela está, a maior parte do tempo dela, na criança ferida. Pelo menos para algumas coisas na vida dela, para o relacionamento, por exemplo, amizade ou relacionamento afetivo, ela não foi para o adulto, ela está na criança, né? E aí, se você tem um casal onde um faz terapia, investe em cursos de autoconhecimento, etc., e o outro não, como a gente vê muito por aí, os cursos, né, de constelação, de expansão de consciência, dessas ferramentas estão lotados de mulheres, e pouquíssimos homens, né? Então, nesse sentido, quando você pensa num relacionamento heterossexual entre um homem e uma mulher, tem grandes chances dessa mulher estar com a consciência muito mais expandida que o homem. É lógico que não é regra, tem exceções, mas eu conheço muitos casais assim, as mulheres indo investir em autoconhecimento, expansão de consciência, e os homens indo ainda para o futebol e para o bar. Então, vai dar um desequilíbrio, concorda? Que vai chegar um momento que vai ter um abismo entre os dois? Isso pode acontecer num relacionamento entre dois homens? Pode. Pode acontecer num relacionamento entre duas mulheres? Pode. Mas eu percebo que as mulheres estão mais conectadas e desejosas de se conhecerem, né? De expandir a consciência, de melhorar, enfim, né? E aí, essa lei do equilíbrio, ela acaba sendo mais falada e mais conhecida através do relacionamento de casal. Porque é onde a gente vê a sua consequência mais rápido, né? Porque você não se separa de um filho.
Mas você se separa de uma amizade, você se separa de um casamento. Quando dá ruim, né? O filho você tem que... Vai levando ruim mesmo. Então, na relação de casal, tem que ter essa troca, sabe? E aí ele fala que a troca tem a troca positiva e tem a troca também que é negativa. Então, se o seu companheiro ou sua companheira te fez algo positivo, você recebe, que é importante receber, tem gente que não sabe receber. E, naturalmente, você vai ficar tão feliz de ter recebido aquilo que você vai querer retribuir. E vai retribuir um pouquinho a mais. Tem até uma coisa que tinha antigamente, era meio que uma tradição entre as senhorinhas, que era trocar bolo. Maria do Carmo pegou isso? Peguei. Tu ia visitar uma amiga, levava um pedacinho de bolo, um bolo inteiro. Aí ela ia para sua casa, levava um pedacinho de bolo, ainda melhor, mais incrementado. Isso só não... E não podia devolver a vasilha vazia, tem que devolver com alguma coisa. Olha que legal, né? Olha que legal, tem que devolver a vazia. Então, é um tipo de troca equilibrada. É verdade. Então, essa seria uma troca positiva, né? Você dá algo bom, o outro toma e ele te dá de volta. Mas tem a troca negativa também. A troca negativa é quando o outro te faz alguma coisa ruim. Te dá uma patada, ou te faz uma grosseria que te magoa muito. Né? O que normalmente acontece? Você vai ficar magoada, depois você vai ficar com raiva e você vai querer se vingar. Aí você vai lá e faz uma coisa igual ou pior. Aí o outro fica magoado, fica com raiva, quer se vingar e devolve. E aí começa um ciclo de vingança. E aí entra a traição também nessa história, né? Com a mesma moeda. O Bert diz que nessa troca, esse equilíbrio entre o que você recebe de ruim... Estou ferrado que eu trago de vasilha cheia de casa da minha mãe e devolvo vazia. Pois é, está desequilibrado isso aí. Ele diz que se você recebe algo ruim, para você quebrar esse círculo de vingança, você devolve algo um pouquinho pior. Mas só para ficar kit, sabe? Então, assim, normalmente a gente vê o casal assim, o cara faz uma grosseria, a mulher vai lá e faz um gelo, né? Aí, beleza, equiparou ali. Eles podem seguir adiante, tá? Mas, se você não bota um freio não equipara essa troca negativa, a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que vai ficar insuportável, não vai dar mais para aquele casal ficar junto, né? Em relação à troca do casal, que acontece muito, é quando um deles dá demais, o outro toma demais e não dá nada, ou dá de menos, né? Então, digamos que um casal homoafetivo, duas mulheres, uma sustenta a casa inteira, a outra só gasta, né? E não chega junto com nada. Né? A outra deita e rola. Ainda fica na demanda de você tem que me dar, você tem que me dar. Vai chegar uma hora que essa companheira que está pagando todas as contas, tomando conta de tudo, vai ficar cansada. Vai dar no pé. Vai dar no pé, não é? E a gente percebe que aí também, além da lei de equilíbrio, pode ter tido um problema na lei de hierarquia. Essa que está bancando tudo, tomando conta de tudo, e a outra está vivendo a vida, ela pode estar no lugar de mãe da outra. Ou de pai. E aí complica mais ainda, né? Porque aí você tem duas situações que geram desequilíbrio. Né? O que acontece, por outro lado, com essa pessoa que recebe demais do companheiro ou da companheira? Ela fica com uma dívida inconsciente impagável.
E aí ela começa a ter vontade de ir embora, de sair da relação. Pode até encontrar uma terceira pessoa. A terceira pessoa é uma forma de sair da relação sem ter que dizer que quer sair da relação, inconscientemente. Sabe aquilo? A pessoa é tão legal, faz tudo por mim. Mesmo assim, eu fui lá e pulei a cerca, com o Zé da Couve. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de ser legal demais, fazer tudo pelo outro, abrir mão dos seus sonhos, dos seus horários, dos seus compromissos pelo outro. E o que o outro está fazendo por você? Sabe? Então, a gente tem que prestar atenção nessa coisa do equilíbrio, nas trocas afetivas, na troca de atenção, na troca financeira, ok? Que mais? Acho que eu falei tudo, né? Basicamente, afetivo, atenção e financeiro. Quem tende a dar demais, e as mulheres normalmente são assim, elas têm que pensar, o que eu estou recebendo dessa relação? O que eu estou recebendo em troca dessa amizade? O que eu estou recebendo dessa pessoa que eu estou me relacionando sexualmente ou afetivamente? Só eu ligo, só eu procuro, só eu chamo para sair? Está desequilibrado, não está? E quando tem uma separação de casais, porque um subiu muito de carreira, de profissão, não sei o quê, o outro ficou lá embaixo. Isso aí também faz parte desse desequilíbrio? Olha, depende, teria que fazer uma constelação para saber, né? Porque assim, para uma pessoa pode estar de boa, assim, né? Ela não tem essa ambição de crescer profissionalmente e ela fica feliz com o outro. E ela entende que ela também colhe os louros disso, né? Agora, se for um problema para ela, se ela ficar incomodada, né? Se ela se sentir inferior, aí pode ser que venha uma separação. Ou se essa pessoa que se destacou demais e cresceu demais começar a olhar para aquele companheiro, para aquela companheira com um olhar de menosprezo, porque ele não me acompanhou, ela me acompanhou, ou ela não é capaz, ou ela não tem ambição, aí também vai dar ruim, né? Mas, assim, ouvindo falar, a gente não tem como dizer o que é. Só mesmo dentro da constelação, né? Abrindo uma constelação, né? E a lei do equilíbrio, ela afeta, o casal vai acabar se separando, ou vai entrar um terceiro, né? Vai ter uma traição, que pode culminar também numa separação ou não. Tem casais que ficam trocando chumbo cruzado, aí estão naquele vínculo de vingança, um trai daqui, outro trai de lá, um trai daqui, um trai de lá, e aí eles vão assim até quando aguentarem, ou se matarem. Mas, com certeza, acumulando dores muito grandes, né? Dores muito grandes. A relação, a lei do equilíbrio nas amizades, também, quando você dá demais para um amigo, faz tudo por ele, empresta dinheiro, empresta roupa, se preocupa, né? A pessoa abriu a boca, tá, meu Deus, eu não tenho dinheiro para viajar o final de semana, eu queria tanto ir para Búzios. Aí você vai lá, usa meu cartão, depois você me paga, aí a pessoa não paga, sabe? A tendência é que essa relação acabe, essa amizade acabe. Porque aquele que deu, que ajudou demais, vai se sentir explorado. E pode ser que quem recebeu demais se sinta num débito muito grande. E, normalmente, essa pessoa que recebeu demais dentro de uma amizade, ela sai da vida da pessoa sem nem agradecer, sem nem se despedir. E, às vezes, ainda sai falando mal. Com certeza.
E isso acontece porque esse processo que eu estou falando aqui acontece inconscientemente. Então, a pessoa fica irritada com a amiga, mas não sabe por quê. Vai começar a racionalizar. Ah, porque ela é arrogante. Ah, porque ela é chata. Ah, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Sabe? E também tem uma coisa que quando você não espera o outro pedir ajuda, você não espera o outro dizer o que ele quer, você nem para pensar se essa ajuda que ele está pedindo você pode dar. E se vai ser uma ajuda funcional, se vai realmente fazer bem, e você vai e faz, é como se você assinasse também embaixo, assim, um termo de que a pessoa é incapaz de gerir a vida dela. Ela é incapaz de encontrar soluções para a vida dela. E aí, você acaba ficando muito maior que essa pessoa. A pessoa é pequenininha, tadinha, ela não consegue as coisas. Não consegue pagar as contas, ela não consegue, sabe? Mas eu sou grande, tenho um cartão sem limite, né? Eu posso promover isso para a pessoa. Será que a pessoa, no fundo do inconsciente dela, ela realmente se sente bem de estar nesse lugar? De toda hora precisar ter alguém pagando para ela? A nível da razão, ela pode estar de boa. Ah, eu sou uma pessoa abundante, meus amigos pagam tudo para mim. Mas será que a nível do inconsciente, lá no íntimo dela, ela está feliz com essa situação? Ou ela está se sentindo diminuída? Mas por que ela se acomoda nessa situação? Às vezes não é um comodismo, às vezes é circunstancial, às vezes é um período da vida, às vezes é transitório, né? Às vezes podem ser situações sistêmicas, né? Crenças limitantes, enfim. O importante é você ter essa consciência desse equilíbrio. Eu costumo fazer muito com as minhas amigas assim. Ah, vamos almoçar, não posso. Aí hoje eu pago, depois você paga. Aí quando ela pode, ela vai lá e paga. Sabe? A gente vai equilibrando. Um dia eu pago o café, no outro você paga. Uhum. Agora não pode, toda hora que eu vou. Vamos almoçar, o Maria do Carmo. E aí a Maria do Carmo pede a conta, eu vou no banheiro. Né? Aí eu fico almoçando na conta da Maria do Carmo. Né? Isso vai desequilibrar. A Maria do Carmo vai ficar com raiva de mim, vai falar, pô, a Mona tá me explorando, tá achando que eu sou fast food. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e estar sempre se perguntando, né? Essa minha relação, essa minha troca com a minha amiga, essa minha troca com a minha colega de trabalho, essa minha troca com essa pessoa, esse namorada, ela está equilibrada? Né? Se você vê que não está, puxa o freio, equilibra, senta, conversa, passa a fazer menos, passa a doar menos. Uhum. Ou senta e fala da sua insatisfação. Olha, eu estou vendo que eu estou dando mais do que eu estou recebendo. Gostaria de mais presença, gostaria de mais atenção, sei lá. Né? Isso é estar consciente. E não achar que assim, ela é assim mesmo. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Não, a gente pode desenvolver habilidades. Né? Eu, por exemplo, eu tenho maior dificuldade de ficar conversando no WhatsApp, eu sou muito prática, né? Mas eu sei que uma pessoa ou outra do meu círculo de amizade, às vezes precisa, sabe? De um bom dia, de uma boa noite. E eu vou lá porque eu sei que aquilo vai alimentar a amizade, que aquilo é importante para a pessoa e não me custa. Então, não espere que eu faça todo dia, porque vai ter dia que eu vou estar cansada e eu vou esquecer, não vou dar boa noite nem para mim.
Não dou nem para meus filhos, que horror. Ai. Mas, então, a lei do equilíbrio, gente, é isso, tá? É uma troca constante, tudo é troca, tudo é interesse na vida, né? Se você quer ter uma boa vizinhança, você vai entrar no elevador, você vai dar bom dia, lógico, se você é uma pessoa educada também, né? Mas para manter a boa vizinhança, você dá bom dia, você dá boa tarde, você é uma pessoa solícita, né? Assim você mantém um equilíbrio ali das relações. Mas aí você entra no elevador e dá bom dia, sempre para aquela pessoa no mesmo horário, ela não te olha na cara e não te dá bom dia, não dá um mal-estar? Dá. Só dá. Continua dando bom dia, mas assim, eu dei o exemplo para você ver como desequilibra a troca. Eu dou bom dia de propósito quando eu vejo pessoas assim, né? Eu também. Que não conseguem sorrir, que não conseguem ser gratas, né? Que às vezes estão ali trabalhando de mau humor, ao invés de estar grato por ter um emprego, por ter um salário, né? Eu sou super simpática, né? Porque às vezes, quando você oferece algo diferente do que a pessoa já está ali vivendo, né? Dá um estalo. Né? Então, é melhor plantar sementes, né? De amor, de carinho, enfim, de gratidão. Um outro lugar que eu vejo que tem muito desequilíbrio é nos lares, no casal, né? A mulher, normalmente, ela absorve as tarefas do lar, a tarefa de cuidar dos filhos, às vezes de fazer a lição de casa, de tudo, né, gente? Cozinhar, lavar roupa, fazer tudo. Às vezes ela ainda trabalha fora. E o marido, muitas vezes, fica por conta só de trabalhar e botar dinheiro dentro de casa. E quando faz alguma coisa, acha que está fazendo um favor. Uhum. Lógico, não vou generalizar, mas ainda tem muito casal que funciona assim. Vocês devem conhecer. Sim. Né? Graças a Deus, essa galera mais jovem aí, eu tenho percebido que estão dividindo as tarefas. Né? Tá começando a equilibrar isso aí. Né? Eu vejo a minha irmã lá que está com 2 filhos, o marido lava a louça, bota a roupa para lavar, troca a fralda de filho, dá banho, bota para dormir. Né? A criança chora, não levanta um, levanta os 2. Então é aquilo, vai você ou vai eu, né? Não, eu fui de manhã, então eu vou de madrugada. Eles vão equilibrando a relação. Né? Um casal que faz isso, uma amizade que faz isso, equilibra as trocas, ela tende a ser duradoura. Do contrário, vai ser uma amizade relâmpago, um relacionamento também relâmpago, que tende a terminar de uma forma muito ruim. Né? E eu acredito que o mais importante é a gente estar sempre se perguntando como é que está essa relação aqui? Estou dando demais? Estou dando de menos? Estou recebendo? Se eu estou recebendo, é fundamental. Eu sigo umas pessoas no Instagram que falam de relacionamento, eu morro de rir, né? Tipo assim, eu conheci um rapaz, eu saí com ele uma vez, já tem 15 dias, ele não me mandou mensagem, mas ele falou que gosta muito de mim. Ah, que lindo! E aí a pessoa fica insistindo, mandando mensagem, e o cara dando desculpa, né? Não tem um desequilíbrio aí? Total, né? No nosso tempo, sabe, Rosane? Meu tempo, o tempo da Maria do Carmo, já tinha uma etiqueta romântica, né? Que a pessoa com quem você saía, no dia seguinte, ligava, né, Maria do Carmo? Ligava. Então, assim, quando a pessoa queria algo sério, ela ligava no dia seguinte. Se ela não ligasse, podia arriscar lá no seu caderninho, que era caderneta, né, Maria do Carmo? A gente caderninho.
riscava da lista do caderninho, porque não ia dar bom. Então, assim, não tem muito o que falar da lei do equilíbrio, é isso. Ela permeia todas as relações e a gente tem que observar essa troca. O que eu estou dando, o que eu estou tomando. Tem gente que só sabe dar e não sabe tomar, receber. Tem gente que só sabe receber e não sabe dar. Né? Então, o importante é que você equilibre isso. E é muito interessante que eu percebo que a vida, ou a gente mesmo, acaba atraindo, né, a pessoa que vai fazer a gente aprender uma lição. Então, se você está naquela classe de pessoas que só sabe dar e não sabe receber, você vai atrair quem? Pessoas que só sabem receber e não sabem dar. E a chance de você se machucar e das suas relações não darem certo são muito grandes. Ô, Ramona, esse é o caso das pessoas indisponíveis para o amor? Olha, acho que não. Não, a gente não pode generalizar, né, aquilo que eu falo. Cada caso é um caso, tem que abrir a constelação. O indisponível é quando o lugar do homem ou o lugar da mulher, sendo duas mulheres ou dois homens, enfim, o lugar do parceiro não está disponível. Ele está ocupado por uma outra pessoa ou uma outra situação, né? Esse lugar está ocupado por uma dor, esse lugar está ocupado pelo pai, está ocupado pela mãe, está ocupado por um ex-relacionamento que a pessoa não superou, entendeu? Porque essas pessoas que dão demais, ou que dão de menos, ou que recebem de mais e recebem de menos, elas vão se relacionar. Só que pode ser que o relacionamento tenha sempre o mesmo fim, vai acabar entrando num padrão repetitivo, entendeu? Aí vem a pessoa constelar e fala assim, eu só atraio homens interesseiros. Que ficam me sugando, me sugando, me sugando. Será que os caras eram interesseiros? Ou será que ela que ofertava demais e eles recebiam? E aí chegou um momento que ela ficou se sentindo exaurida, né? Sugada, abusada. Não necessariamente que o cara fizesse isso de caso pensado. Eu vou ali, vou sugar ela, tudo que ela tem. Energia, dinheiro, amor. Não. Às vezes não. Ele estava só sendo ele. E ela estava sendo ela. Só que a dinâmica estava adoecida. Entendeu? Mas aí, às vezes, um não tem uma classe social diferente da outra. Ok, você vai equilibrar de uma outra forma. Um entra com dinheiro, o outro entra, sei lá, com a administração da casa. Um entra com dinheiro, o outro faz as compras, vai no mercado, guarda no armário. Entende? Você não precisa retribuir da mesma forma. Por exemplo, se a pessoa está te dando dinheiro, você não precisa necessariamente devolver com o dinheiro. Você pode devolver com algo que seja valoroso para a pessoa. Combina. Entende? Eu e as minhas amigas terapeutas, a gente faz muita troca. Sabe? E a gente não olha o valor. Eu tenho um produto aqui de R$1.000, você tem um de 2, aí você vai me dar e eu te devolvo 1.000. Não. A gente faz a troca, tá valendo. Pô, você faz constelação, eu faço, sei lá, Theta Healing, quero receber um Theta Healing, você quer uma constelação, a gente troca. Estou equilibrando. Agora, imagina Rosane, que é veterinária, se toda hora eu chamo a Rosane para vir aqui ver meus gatos e não quero pagar porque ela é minha amiga. Ela vai me bloquear na rede social em todos os lugares.
né? Mas eu chego e falo assim, Rosane, não posso pagar sua consulta neste momento. Posso te pagar com uma constelação, com um baralho cigano? Ela pode falar que sim ou não, mas eu tenho certeza que é melhor ela receber alguma coisa que ela não receber nada. Não é? Com certeza. Então, e tem gente, talvez até pela crença católica, essas crenças religiosas que falam fora da caridade não há salvação. Aí a pessoa acha que tudo é caridade, entendeu? Só que o seu trabalho não é caridade. O trabalho é seu trabalho. O que é caridade? Você, né, talvez, né, ver uma pessoa numa condição muito ruim na rua e você doar um cobertor que você tem. Você fazer um sopão e distribuir para aquelas pessoas. Isso é caridade, ao meu ver, né? Agora, achar que você fez 5 anos de faculdade, 2 anos de pós-graduação, não sei quantos de residência, tem que atender de graça? Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei tudo da lei do equilíbrio. Vocês têm dúvidas? Não? Ok. Então vamos fechar os olhos, vamos fazer nosso exercício, quem puder. Não sei se a Fernandinha e a Simone estão em casa ou estão na rua. Respira lento e profundamente, mantém seus olhos fechados. Vai relaxando o seu corpo. Vai afundando dentro de você. A cada respiração você vai mais fundo. Leva a sua atenção lá para o centro do seu coração. E eu quero que você faça uma varredura no seu coração. Eu quero que você encontre aquela pessoa que saiu da sua vida. Exatamente porque a troca não estava equilibrada. Ou porque ela queria dar demais e invadia a sua vida, não respeitava as suas escolhas, queria fazer tudo por você. Isso te sufocou e você precisou ir embora. Ou, ao contrário, aquela pessoa que você deu tudo, fez tudo por ela. Botou dentro da sua casa, emprestou dinheiro, prestava roupa, arrumou emprego. E a pessoa foi embora, sem nem agradecer. Começa a trazer clareza sobre essas relações, sobre as trocas que você estabeleceu com essa pessoa. Aonde estava o desequilíbrio? Quem deu de mais, quem deu de menos? Ou em relação àquela traição que você sofreu? O que fez no seu relacionamento entrar um terceiro? A troca entre vocês estava equilibrada? Ou você, mais uma vez, deu demais? Vai tomando consciência disso para que você possa, a partir de agora,
buscar relações mais equilibradas, mais saudáveis. E para isso é importante que você se abra para receber. Muitas vezes, quando você era pequenininha, você pode ter ouvido da sua mãe, do seu pai, dos seus avós: não aceite nada. Nós vamos na casa de fulano, mas você não mexe em nada, não aceite nada. Menina não aceita presente de ninguém. E você levou isso tão fundo para o seu coração que até hoje você não consegue receber. Se esse é seu caso, fala para sua menininha, criança ferida, tá tudo bem. Eu libero você para receber. Receber carinho, receber atenção, receber presentes, receber mimos. Agora, se você aprendeu que você tem que fazer tudo pelo outro para gostarem de você, pode ser que você tenha aprendido isso com algum exemplo dentro de casa, com a sua avó, com a sua mãe, com o seu pai. Você precisa aprender a dizer não. Porque quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você. E quando você só diz sim para o outro, você está dizendo um grande não para você. Então, se esse é o seu caso, fala para sua menininha aí dentro. Tá tudo bem você dizer não. Tá tudo bem se você não quiser se doar tanto. Tá tudo bem se você não quiser fazer o que as pessoas te pedem. E agora você vai falar, vai repetir várias vezes a palavra sim. Você pode até repetir alto. Eu quero Sim. que você repita e perceba como esse sim reverbera dentro de você. Sim, 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 sim. Perceba se é confortável dizer esse sim. Ou, ao contrário, é incômodo, dá mal-estar. Agora perceba quantas vezes você disse sim, querendo dizer não. Deixa esse filme passar aí na sua cabeça. Como você se violentou, falando todos esses sim. E agora você pode falar não. Repete esse não em voz alta. Não, 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 não. Percebe como esse não reverbera dentro de você. Você se sente uma pessoa má por dizer não para o outro.
se é incômodo, se esse não sai engasgado, sai baixinho. Se é difícil dizer não. Quantas vezes você disse não para alguma situação, querendo dizer sim? Quantas vezes você disse não para uma situação porque você não seguiu o seu coração, sua intuição? Você preferiu ouvir os outros. Quantas vezes você colocou a sua vida na mão dos outros? E agora, com essa consciência do que foi mais leve, do que foi mais fácil, se foi dizer sim, se foi dizer não. Eu peço para você ir mais fundo dentro do seu inconsciente, dentro do seu coração, e se pergunte: a quem eu estou sendo leal quando eu digo muito sim? Ou a quem eu estou sendo leal quando eu digo muito não? O que tem por trás desse sim? O que tem por trás desse não? Esse sim é uma vontade de ser vista, de ser amada, de pertencer. E esse não? É um medo, uma proteção. Deixa essas consciências irem emergindo lá do fundo do seu inconsciente, para que elas possam ser transformadas a partir de agora. Que a única forma de você modificar os resultados na sua vida é ganhando consciência, clareza, olhando para esse lugar de sombra, das suas dores, da sua criança ferida. E agora você vai voltando, trazendo essa consciência com você, trazendo essa permissão de escolha, de dizer sim, de dizer não. Vai abrindo os olhos, se sentindo bem. Maria do Carmo quase dormiu. Eu fechei o microfone de vocês, tá? Vocês podem abrir. Eu queria saber rapidinho se vocês conseguiram perceber a diferença de como vocês estão agindo na vida. Se vocês dizem mais sim, mais não, ou se vocês estão se percebendo equilibrados. Dizendo sim na hora que tem que dizer sim, dizendo não na hora que tem que dizer não. Maria do Carmo. Eu sempre disse mais sim. Ainda dá tempo de mudar. Mas aí eu parei para pensar aqui, eu estava pensando, quando você diz sim querendo dizer não, e quando você diz não querendo dizer sim, do mesmo jeito você está se magoando. Exatamente. Está pesado aquilo. Porque você não está sendo autêntica com você, com o que você deseja, né? E sempre tem consequência. A consequência sempre vem. Tem.
Né? Para quem tem dificuldade de dizer não, é legal ficar na frente do espelho falando não, 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 sabe? Até se acostumar com isso, é um exercício legal. Ai, ai, você vê que, às vezes, na Maria do Carmo, por exemplo, né? O sim dela deve ser muito mais fácil que o não. O não, às vezes, até embarga aqui, ó, né? Engasga. Um fraquinho, mais baixinho, engasga. É muito interessante isso. É. E você, dona Rosane? Eu fui a boazinha a vida inteira, né? Só que, curioso, né? Que eu estou num momento que nesse mês mesmo, ó, março, eu me posicionei de forma firme com 4 pessoas. Uau, tá até contando. Contei porque eu estou muito surpresa comigo. Então, nesse exercício, quando começou a falar como é que você sente o sim, eu não senti afinidade. Não que seja bom, né? Não ficar falando sim, mas eu não senti afinidade. Eu não me senti bem confortável, assim, sabe? E aí, em relação, acho que foi lealdade que você perguntou. Quando você fala sim, você está leal a quem? Quando você fala não, Sim, é leal? tentar identificar se você está seguindo alguém, repetindo um padrão de família. O sim eu me identifico comigo, quando eu era criança, em relação à minha mãe. E o não, engraçado que eu me senti leal a mim. É o seu momento. Nesse momento. Aí eu achei legal, assim, gostei. Legal, parabéns. Obrigada. Adriana, tem que abrir o microfone que eu fechei. Eu também sempre disse muito sim. E agora já faz um tempinho que eu comecei a me posicionar com não. Que bom, é isso aí. É a gente ficar mais consciente. A Simone escreveu aqui que é difícil dizer não. Deixa eu ver se eu abro aqui, peraí. Em certas situações relacionadas à gratidão, fica muito difícil dizer não. Tem uma situação de gratidão, mas uma vez ouvi alguém falar que até para ter gratidão tem limites e fico tentando, fico dosando isso após ouvir essa questão do limite. A gente confunde ter gratidão por ter que ficar devendo a pessoa a vida toda. Você é grata, você agradece, ponto. Ou você retribui uma vez o que ela te fez. Você não precisa. A pessoa te ajudou uma vez, aí você fica eternamente com uma dívida com a pessoa. Olha, eu sou muito grata a você, né? Ou eu tomo aqui, eu quero te retribuir com isso aqui. Acabou, vocês estão quites, a ideia é essa. A pessoa te dá, você dá um pouquinho além. Ela recebe, aí ela te dá outro, você recebe, né? Entendeu? Vai alimentando a troca. Porque não, Simone, você fica nesse lugar de devedora, eterna devedora, né? E eu já vi vários casais, inclusive, que o casamento falido, infeliz, e a pessoa não se separa porque diz que tem um voto de gratidão com a pessoa. Né? Porque quando casaram eram pobres e passaram muita dificuldade juntos, e aí, entende? Enfim, né? Cada um com seu cada um. Mas a gratidão é um sentimento lindo, você ser grato, né? Ele por si só já é uma retribuição. É muito legal quando alguém reconhece o que você fez e te agradece, né? Olha, eu sou muito grato pelo que você faz por mim, ou, sei lá, pelos meus filhos, tal. Isso só já é bom de ouvir, já conforta, já é gostoso. Fernanda dormiu. Travou, eu tô meio sem voz. Cara, eu identifiquei várias vezes a dificuldade de falar não. Mas hoje, inclusive, eu falei um não
Minhas primas e minha irmã estão na rua, me chamaram para ver a lua. Eu falei, gente, eu preciso andar, eu preciso descansar minha voz, ficar em casa, falar assim para mim, sabe? E aí eu vim pra casa, tô quietinha aqui, com a minha voz cagada. Muito bem, parabéns. Então tá, meus amores. Então, uma boa noite para vocês. Boa Até noite. quarta-feira que vem. Até Aceito quarta. sugestões de temas. Beijo. Tchau, boa noite a todos. Final sim ou não, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.